Olá, este é o canal Português em Detalhes e eu sou a professora Adriane Leonardo. Nós fizemos uma série de vídeos sobre tipologia textual, que é um assunto super importante para quem está estudando para provas em geral. Na primeira aula, nós estudamos as características gerais das tipologias, fazendo também a diferença entre tipologia e gênero textual. Na segunda aula, nós falamos sobre o texto narrativo e suas características. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o texto descritivo. Se você está assistindo a esta aula e ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva e nos ajude a produzir mais vídeos. Nas aulas anteriores, nós vimos que uma tipologia pode aparecer com outra tipologia dentro do texto. Nós chamamos isso de heterogeneidade composicional. E um texto descritivo raramente aparece sozinho no texto. Nós vamos então estudar as principais características dessa tipologia para que nós possamos então identificar dentro das questões quando ela vai ser predominante. E o que é que a descrição faz? Ela descreve, simples assim. Exatamente. Nesse primeiro momento, a descrição vai parecer bem simples, mas nós vamos ver também que não existe só um tipo de descrição. O principal elemento que vai caracterizar um texto descritivo é a ausência de anterioridade e de posterioridade. Além dessa ausência da progressão temporal, que é a relação de anterioridade e posterioridade, nós vamos ter também como característica desse texto a simultaneidade entre os enunciados. Então, ao mesmo tempo que acontece uma cena, acontece uma outra coisa, ou você descreve tudo de uma vez. Se lá na narração nós tínhamos o predomínio dos verbos e dos elementos adverbiais para marcar a progressão temporal, aqui na descrição o predomínio vai ser de substantivos, de adjetivos e nós também teremos um tipo de verbo aí, que é o verbo no pretérito imperfeito. Falava, estudava, cantava, conhecia, já nós vamos ver como é que isso funciona. Além disso, nós temos também os verbos de ligação, que são aqueles verbos que vão ligar sujeito ao predicativo do sujeito, além da enumeração e da comparação. Algo muito importante que você vai observar no texto descritivo é a presença de orações coordenadas justapostas. O texto descritivo, assim como o narrativo, também pode aparecer na linguagem visual. E quando é que esse texto vai ser predominantemente descritivo? Quando ali houver uma descrição de uma imagem estática. Nós vimos lá na narração que nós tínhamos uma sequência de imagens no texto visual. Na descrição, não. Nós vamos descrever os elementos de uma cena. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de dois timinhos fracos aí. Vocês podem perceber que a diferença entre esta imagem e a imagem que nós vimos anteriormente é que aqui a cena está estática. Nós não temos uma sequência de elementos acontecendo. Então, o que é que nós podemos ver? Que existem dois times, dois jogadores de dois times, estão onde? Estão num campo de futebol. Um tem a posse de bola, que é o Flamengo. Então, o jogador do Flamengo está com a bola e o jogador do Vasco está tentando tirar a bola do jogador do Flamengo. Aqui, eu poderia dizer que um time é ruim, que um time é bom, mas isso fugiria ao objetivo desse texto, porque esse texto não está questionando, esse texto não está narrando, não está falando o que aconteceu para que um ficasse com a bola e o outro não. O texto está descrevendo uma cena estática. Então, tudo que eu posso afirmar é que existem dois jogadores na cena, um está com a bola, o outro está tentando tirar a bola. Eu poderia descrever ainda a roupa deles, como eles estão vestidos, qual é a expressão facial. Então, isso seria a descrição. Você olhar a cena estática e começar a descrever os elementos daquela cena. O gramado, a arquibancada. Então, se a partir desse texto eu começar a expor opinião sobre os times ou sobre os jogadores e a habilidade deles no campo, eu já não teria mais a descrição. Neste texto, nós podemos observar o desenho de duas mãos desenhando. É possível descrever como são essas mãos, o que essas mãos estão segurando, de que forma é o desenho. A passagem do tempo não é evidenciada nesta imagem. A descrição pode ser dividida em dois tipos, a descrição objetiva e a descrição subjetiva. Na descrição objetiva, eu vou tentar fazer uma descrição exata e realista daquele elemento. Então, por exemplo, quando eu digo que uma determinada parede é azul, isso não tem a ver com o que eu acho, o que eu penso.
A descrição objetiva vai trazer características exatas e realistas. Ela vai ressaltar características físicas e concretas. Já a descrição subjetiva vai trazer as impressões pessoais do autor. Vamos ver agora um exemplo de descrição no texto verbal. Mônica tem 1,65 m de altura, 50 kg, é morena, tem olhos castanhos, cabelos encaracolados e compridos. Nós vamos perceber que este texto é carregado de adjetivos ou de palavras que trazem essa caracterização. Então, nós temos aqui 1,65 m de altura, 50 kg, morena, olhos castanhos, cabelos encaracolados e compridos. Então, nós vamos perceber que o objetivo deste texto é justamente expressar características. Nós vimos anteriormente que a descrição objetiva vai trazer uma imagem clara e realista, mas nós sabemos que é impossível fazer um retrato fiel da realidade. Então, esse tipo de descrição vai apenas tentar se aproximar dessa imagem real. Este trecho se caracteriza como descrição objetiva porque o foco é nos aspectos físicos. Agora veja este outro exemplo. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Eu peço muita atenção para este tipo de texto, porque ele tem caído bastante nas provas e muitas pessoas acabam caindo nas pegadinhas que ele traz. Acabam confundindo este trecho com narração, porque existem personagens, existe um narrador, mas você não pode se esquecer do seguinte: para que um texto seja predominantemente narrativo, eu preciso da relação de anterioridade e de posterioridade, que é a progressão temporal. Isso não é evidenciado neste texto. É claro que este trecho foi retirado de uma obra essencialmente narrativa, mas quando a questão te pede, ela não pede o texto como um todo, ela te dá um trecho e pede que naquele trecho você identifique a tipologia. Nós temos aqui, então, a predominância da descrição subjetiva. A descrição subjetiva não descreve apenas elementos físicos, ela descreve cenas e momentos com um certo sentimentalismo e emoção. Em um texto como este, como eu vou saber se predomina narração ou descrição? Eu vou olhar para a progressão temporal. Uma maneira muito fácil de se fazer isso é tentar inverter os elementos no texto. Se isso não alterar o sentido daquele trecho, significa que ali não existe a relação de anterioridade e posterioridade, sendo então um trecho descritivo. Observem, se eu começar o meu texto por este primeiro trecho. A cachorra-baleia estava para morrer, então vou numerar como primeiro momento. E se depois eu pular para cá? As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultaram-lhe a comida e a bebida. E se daqui eu pular para cá? Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. Então, aqui eu posso inverter os elementos deste texto sem causar prejuízos para o seu entendimento. No texto narrativo, essa troca não poderia ocorrer porque isso prejudicaria o seu sentido, já que uma das principais características da narração é a progressão temporal. Existe também um outro elemento que me ajuda a identificar esse tipo de texto, que é a predominância dos verbos no pretérito imperfeito. Isso não quer dizer que, se eu encontrar o pretérito imperfeito no texto, ele vai ser descritivo. Nós temos que observar todas as outras características aqui elencadas. Então, observem os verbos. Estava, tinha, avultavam, supuravam, sangravam, dificultavam. Seria diferente se esses verbos estivessem no pretérito perfeito. A cachorra emagreceu, sangrou, fez, dificultou. E aí nós teríamos a marcação por meio dos verbos da narração. Nossa próxima aula será sobre a tipologia que mais cai nas provas, a dissertação. Até mais!